Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre funções logarítmicas. Mas antes de falar sobre as funções logarítmicas e os logaritmos, né, eu vou falar um pouquinho sobre calculadoras, porque para fazer as contas aqui com logaritmos a gente vai precisar de algumas teclas específicas de calculadoras científicas, tá? Então por isso que eu vou começar falando aqui um pouco sobre calculadoras. Eu estou apresentando aqui na tela agora o modelo Cássio, mas não precisa ser esse, pode ser qualquer tipo de calculadora científica, desde que tenham aí as teclas e as funções que eu vou mostrar aqui. Bom, toda calculadora científica tem o que a gente chama de segunda função, né? Uma tecla que a gente aperta e habilita a segunda função das outras teclas, né? Então, só para exemplificar, né? A tecla 9, aqui, se a gente apertar ela sem apertar a segunda função, a gente vai, né, vai gerar um 9 na tela. Então, serve para digitar o número 9, tá? Mas se eu apertar a segunda função, que aqui no caso é Shift, né? O nome da tecla segunda função é Shift aqui na Cássio, né? Em outras calculadoras vai vir outro nome, provavelmente, em outras marcas, né? A gente, ao invés de a gente apertar no 9, ela não vai ter a função de digitar 9, mas ela vai ter a função que está escrita aqui, né, CLR, que faz outra coisa, né. E assim, a mesma coisa para as outras, funções, né, e para as outras teclas, né. Hã, a função principal da tecla vem escrita nela mesmo, né, na própria tecla, então aqui é seno, cosseno, tangente, mas quando a gente habilita a segunda função, aperta a segunda função, a tecla passa a não ter mais a função que está escrita nela, mas sim o que está escrito aqui logo acima, aqui, né, no caso aqui em amarelo, aqui em cima das teclas, tem o que é a segunda função da tecla, né. Então, para isso serve então a segunda função, tá pessoal? Isso faz com que a gente, né, com que o fabricante consiga, com esse número de teclas aqui, né, ter mais funções, né. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui só olhando para os números mesmo, né, de 0 a 9, né, a gente teria 10 funções, mas se a gente for contar com a segunda função, a gente tem mais algumas ainda, né. Nos números aqui a gente tem acima deles escrito em amarelo ali, né, a segunda função. Então a gente tem não só 10 funções, a gente tem um pouquinho mais, né, então a gente consegue fazer mais coisas com a calculadora por causa da segunda função, né. Algumas calculadoras têm até uma terceira função, né. Bom, geralmente tem uma tecla que é de elevar um número ao quadrado, né, então a gente usa essa tecla, por exemplo, né, eu quero elevar 6 ao quadrado, eu não preciso fazer 6 vezes 6, posso fazer 6 e apertar a tecla X ao quadrado, vai me dar o resultado de 6 ao quadrado, né. E geralmente tem uma tecla também para elevar qualquer potência. Aqui no caso é x elevado a um quadradinho que está ali, né, mas às vezes também pode ser x elevado na y, às vezes pode ser y elevado na x, às vezes pode ser um chapeuzinho também, né, aquele acento de chapeuzinho, né, também pode ser às vezes, né, mas tem uma tecla para elevar um número a outro número, tá, uma potência no caso. Parênteses, né, algumas calculadoras permitem que a gente use parênteses. E aí tem 2 teclas aqui que eu gostaria de destacar, que é a tecla log, tá, logaritmo na base 10, que eu vou explicar depois o que significa essa base 10, e o logaritmo neperiano, o LN, tá. Essas 2 teclas aqui, pessoal, a gente vai ver para que elas servem na aula de hoje, né, mas elas são as teclas logarítmicas da calculadora, tem a ver com logaritmo, tá. E a gente vai utilizar muito elas. Só para explicar o funcionamento da tecla, não entrando ainda no conceito, né, mas basicamente é o seguinte: cada número tem o seu logaritmo e também o seu logaritmo neperiano. Então, só para testar, se vocês quiserem, né, se vocês apertarem aí o 8 e apertarem log, né, vocês vão ver que vai aparecer alguma coisa. Dependendo do modelo, é o contrário também. Vocês, de repente, às vezes tem que apertar o log primeiro e depois o 8. Então testem isso aí na calculadora de vocês também, né. Se tem que apertar o número ou o log primeiro, né. Mas enfim, cada número tem o seu logaritmo correspondente,
né, e também tem seu logaritmo neperiano, tá? Então, quando eu disser assim, logaritmo de 8, né, tem como achar o logaritmo de 8 na calculadora, tá? Antigamente, pessoal, mais antigamente, a gente era obrigada a recorrer a tabelas. Então, tinha tabelas, né, com um monte de números e o logaritmo de cada número, né? E hoje em dia isso está na memória das calculadoras, né? Uma forma mais fácil de se obter, né, os logaritmos. Tá bem? Então, testem aí na calculadora de vocês como que a gente obtém o logaritmo de cada número, tá? Inclusive podem testar a partir dos exemplos que a gente vai ver aqui da função logarítmica, né? Então, a função logarítmica, né, para simplificar um pouco assim, essa coisa das operações, né, com logaritmos, o logaritmo ele é uma operação, então, tá? A gente pode pensar assim, é uma operação, né, que que a gente pode fazer na calculadora. Num primeiro momento, vamos fazer na calculadora, depois a gente vai entender melhor o que ele significa, tá? Então vamos supor uma função que utilize a operação de logaritmo. A função é f de x igual a logaritmo de x, que a gente representa por log, né? Log de x. O logaritmo ele precisa sempre de uma base, tá? Então, quando não tem nada indicado, então a base é 10. Por isso que está escrito em vermelho aqui, log de x, né? Na verdade é log de x na base 10, tá? Quando não tem nada indicando, quer dizer que é base 10, né? Bom, então vou fazer a mesma coisa que fiz nas outras funções, né? Nos outros vídeos que estou fazendo aqui sobre função do primeiro grau, segundo grau, modular, exponencial, né? Vamos construir essa função no gráfico cartesiano, no plano cartesiano. Vamos colocar pontos dessa função, né, no gráfico e ver qual é a forma, então, né, da função logarítmica no gráfico, né. O x, então, né, é o valor de entrada, né, eu vou começar por 0,1, né, e faz o teste aí na sua calculadora. Calcula o log de x, né, quando é 0,1. Calcula o log de 0,1. Né, tem que dar menos 1. Depois calculo o log de 0,2, tem que dar menos 0,70, arredondando aqui para duas casas decimais. Né, mesma coisa, 0,3, né, tem que dar menos 0,52. Depois, log de 1, né, logaritmo de 1, tem que dar 0. E assim por diante, para mais alguns valores, até o f de 3, né? Então, o formato do gráfico logarítmico é esse daqui, né, mais ou menos esse daqui. Tá bem? Pessoal, lembrando, né, os valores aqui, né, obtidos então na calculadora, né? Então vai lá na calculadora, obtém 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. Aqui eu dei um zoom, né, só para a gente ver como esse gráfico, apesar de parecer aqui que ele está encostando no eixo Y, ele nunca encosta no eixo Y, tá, pessoal? Aqui, nesse caso, tá? Ele não chega a encostar, né? Ele vai se aproximando, mas nunca encosta no eixo Y. Vocês podem notar, pessoal, né, que agora eu estou aqui em outro exemplo já, no exemplo 2, tá? Com LN. Mas vocês podem notar que no exemplo 1 e agora também no exemplo 2, eu não estou pegando valores negativos, né, de entrada, né? Ou seja, valores de x, eu não estou pegando valores negativos. Né? Comecei com valores muito pequenos positivos, depois fui para 1, 2 e 3. Na função logarítmica, eu vou fazer normalmente algo desse tipo. Por quê? Porque se vocês tentarem extrair logaritmo de número negativo, até na calculadora, vocês podem ver que vai dar erro, né? Porque não existe, na verdade, logaritmo de números negativos, tá? O resultado do logaritmo pode ser negativo, como a gente está vendo aqui, ó, que tem alguns valores que são negativos, né? Então ele pode até resultar em valores negativos, mas a gente não pode colocar na entrada dele, aqui dentro do parênteses, valores negativos, tá? O logaritmo não admite isso, tá? Então por isso a gente pode pegar alguns valores pequenos e depois alguns valores maiores, né? Como 1, 2 e 3 aqui, por exemplo, né? Agora, em vez de usar o log, tá, pessoal?
na calculadora, vamos usar a tecla ln, tá? Então não vamos mais usar a tecla log, né, na base 10, vamos usar a tecla ln, que seria o log na base e, né? O e é o número de Euler, né, 2,72 aproximadamente, né? Mas na calculadora a gente vai usar então o ln e arredondar para duas casas decimais, né, e obter alguns valores. Então eu botei aqui valores de entrada 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3, né? Passei por uma tabela e obtive o seguinte gráfico também, né, com um aspecto muito parecido lá do primeiro, mas com os valores aí um pouquinho diferentes, né? Bom, então, basicamente, assim, de função logarítmica, a ideia é essa, né? O esboço do gráfico da função logarítmica, então, é esse, né? É uma espécie de espelho, né, da função exponencial, né? A função exponencial, ela tem mais ou menos esse aspecto aqui quando ela é crescente, né? E a função logarítmica é né, tem um formato simétrico, né? É uma espécie de espelho aí da função exponencial, tá? Bom, a gente fez até agora, então, né, utilizando basicamente as teclas da calculadora, log e ln, né? E eu também disse para vocês que não tem como botar um valor de entrada negativa no logaritmo ou no ln, né? Não dá certo, né? Então, vamos entender melhor o que significa o logaritmo, né? Para a gente saber até por que não pode fazer com valores negativos, né? O que é base 10, o que significa isso, né? Vamos entender melhor essas coisas, então, né? Bom, logaritmos. Vou começar explicando o seguinte, né? Quando a gente tem uma equação desse tipo, x mais 2 igual a 9, o que a gente deve fazer, né? A gente diz, assim, muito explicitamente, né, que a gente deve passar o mais 2 para o outro lado como menos 2, porque a gente pensa que a operação de subtração é inversa da operação de adição, né? A rigor, né, claro que eu teria que dizer que né, o correto seria dizer que a gente vai subtrair 2 dos dois lados da equação, portanto, né, x mais 2 igual a 9 vai ficar x igual a 9 menos 2. Mas a gente pensa nessa regra de passar para o outro lado pela operação inversa. Então, a subtração é a operação inversa, né, da adição. Assim como, né, nesse caso aqui, a gente pensa em dividir, né, o 9 por 2, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação, né, que é outra equação já, né? E nesta outra equação a gente pensa em passar o 2 como raiz quadrada, né, para o lado direito, porque a raiz quadrada é a operação inversa, né, da potência, né, de elevar um número a outro, né? Então, basicamente, a ideia aqui nessas três equações, né, é usar a operação inversa, né? E a ideia do logaritmo é exatamente essa também. O logaritmo é a operação inversa, né, do exponencial, ou seja, quando a gente tem uma variável, né, como potência, como é o caso aqui, né, eu tenho 2 elevado na x igual a 9, né? Se eu quisesse isolar o x aqui nessa equação, né, tal como foi feito nas anteriores, né, então, por exemplo, isolar o x aqui é fácil, né? A gente só utiliza a operação inversa da adição. Aqui também, né, é fácil, a gente só né, multiplicação a gente usa divisão. Aqui também é fácil, a gente usa raiz quadrada e tem o x sozinho. E aqui, o que a gente faria, né? Como que eu poderia passar esse 2 para o lado direito aqui, né, da equação e deixando o x sozinho? Eu não posso passar o 2 nem subtraindo, nem dividindo, nem raiz quadrada, não dá, né? Na verdade, não tem uma operação que faz isso, né, assim, muito diretamente. Então, a gente vai, na verdade, o logaritmo é uma operação artificial, né, criada para esses casos. Então, lá na época das grandes navegações, né, o pessoal criou algumas tabelas, né, com esse tipo de característica, assim, né? Então, bom, se eu quero saber qual é o número que 2 elevado a ele resulta em 9, né, eu vou olhar nessa tabela, né? Eu vou primeiro verificar qual é esse número, vou anotar e vou usar isso depois na minha tabela. E assim vou fazer com muitos outros, enfim, né, muitos outros valores que eram de interesse aí da astronomia da época.
Mas, né, ao longo do tempo foi se vendo que essa operação poderia ser muito útil para resolver vários problemas aí em outras áreas e outros tipos de situações matemáticas aí, né, de áreas mais aplicadas, enfim. E aí, né, então se começou a perceber que o logaritmo, na verdade, é uma forma de isolar o x em situações em que ele está no expoente, né? Começou a se ter essa noção, essa ideia e se utilizar disso para outras coisas. Então, aqui a gente fala que se 2 elevado a x é igual a 9, então a base, né, da potência aqui, que é o 2, né? 2 é a base e o 9, né? Então seria o que a gente chama de logaritmando, porque o x seria um logaritmo, né? Então é isso que a gente considera aqui. Então basicamente é isso. Então por isso que existe log de 9, né, que é o logaritmando, na base 2. A gente fala em base nesse sentido, né? Então aqui, né, agora generalizando então essa ideia, né? Então a base elevada a x é igual a a. Então isso quer dizer que o b é a base, né, o a é o logaritmando e x é o logaritmo, né, resultante disso, né. Bom, o número de Euler aparece na natureza em muitos fenômenos, né, que a gente vai usar aqui como aproximadamente 2,72. É um número irracional, né, é uma constante da matemática que aparece, enfim, em muitas áreas. E então por isso que existe um logaritmo específico para ele, porque e elevado a x é uma função que aparece em muitos fenômenos, né. Então se a gente quiser saber e elevado a x resulta em algum número a gente vai dizer que o a é o logaritmando e existe um log de e que a gente chama que ele tem um nome específico que é logaritmo neperiano, em homenagem a um matemático, né, John Napier, e e aí a gente vai dizer que é ln. Então, ln na calculadora tem um resultado diferente do log, porque o log é na base 10, né? E o ln, a base dele é o número de Euler, é o e, né? Então, o log sem nada, né? A gente entende que é log na base 10, né? E ln é o log na base, né, e. Bom, da mesma maneira, né, 10 na x igual a quer dizer que x é igual a log de A, né, que é o logaritmando, na base 10. E aí não precisa escrever, né. Então, na base 10 a gente nem escreve, a gente só escreve, só diz que é log de A, né. E aí já fica subentendido que é na base 10, tá, por convenção, né. Então, só para exemplificar, né, para ficar bem natural essa ideia do logaritmo, então, o número 5, né, ele tem logaritmo 0, né, 6990. Por quê? Porque 10, né, log na base 10, o log aqui, né, 10 elevado na 0,6990 é igual a 5. Por que o número 6, o logaritmo dele é 0,7782? Porque 10 elevado a 0,7782 é igual a 6. Por que o número 7 tem logaritmo 0,8451? Porque 10 elevado a 0,8451 é igual a 7. Então essa que é a ideia do logaritmo, né? É o expoente que a base elevado a ele dá o número, né, o número original, certo? Que a gente chama aí de logaritmando, né, por causa disso. Então, na verdade, é uma operação artificial que é o inverso, né, do exponencial. E aí tem algumas propriedades, né? Como b, qualquer número, né, elevado a zero é igual a 1, então log de 1 em qualquer base é igual a zero. Log de 1 é zero sempre, né? Como o b elevado a 1, um número b qualquer, é igual ao próprio b, então log de um logaritmando, né, que tem a base o mesmo número, é sempre igual a 1. Log de 2, por exemplo, log de 1 na base 8 é igual a zero, porque log de 1 sempre é zero. Log de 5 na base 5 é 1, sempre que a base é igual ao logaritmando, o resultado é 1. E ele tem algumas propriedades interessantes, né? Então, por exemplo, se no logaritmando dois números são multiplicados, então a gente pode separar pela soma, né, preservando a mesma base, né? E se estão dividindo, a gente pode separar pela subtração, né? Pela, eh, pela subtração, né, mantendo a mesma base, né? A gente pode separar eles, então, né, em dois logaritmos diferentes.
né? Aqui alguns exemplos, ó. Então, se eu tenho log de 5 e no logaritmo eu tenho 3 vezes 7, isso é a mesma coisa que log de 3 na base 5 mais log de 7 na base 5. E a divisão, né, a mesma ideia, então, transforma a divisão em subtração. Um expoente, né, se eu tenho log de A na base B e o A está elevado a um certo número n, né, não importa quem é n, esse expoente, então, ele pode multiplicar o logaritmo, né? Inclusive, essa propriedade é muito usada em matemática financeira, né? Ela é bem útil, assim, para algumas fórmulas lá da matemática financeira, né? Então, por exemplo, se eu tenho log de 7 na base 5 e o 7 está elevado ao quadrado, eu posso passar esse 2 multiplicando o logaritmo, resolver o logaritmo e depois multiplicar por 2. Com isso, né, eu não preciso usar aí, né, a operação de elevar, né? Então, eu posso reduzir tudo à tabela de logaritmos que a gente tem na nossa calculadora, né, pelo menos na base 10 e na base neperiana, e depois usar a multiplicação, né? E aí eu só uso logaritmo e multiplicação, né? Evito usar outras operações, né? Era isso, pessoal. Até a próxima.